Se o evangelho ele fosse uma roupa, será que eu e você, nós não estamos modificando essa roupa para caber em nós e para que isso seja mais confortável? Sabe, Jesus, ele veio como a expressão perfeita do Pai. E o Pai, ele estabeleceu a medida exata do que ele deseja de nós. Nós não podemos modificar para que isso seja mais agradável para a gente. Nós precisamos entender que não é o evangelho que tem que caber em nós, mas nós que temos que nos adequar a caber no evangelho. Sabe? Esse é o nosso desafio, porque o Espírito Santo quer formar Cristo em mim, Cristo em você. Porque Cristo em mim e em você, Cristo em nós, é a esperança da glória. O que muitas pessoas, elas têm vivido e passado é o quê? Se essas pessoas que dizem tanto de Deus vivessem o que Deus realmente deseja, o mundo seria melhor. E eu concordo com você. Por isso que nós, eu e você, precisamos nos comprometer com aquilo que a palavra diz e expressar atitudes do que é o evangelho. Sabe, nesse vídeo aqui eu não quero explicar no grego, no hebraico, a história do evangelho. Eu quero te fazer pensar que o evangelho, ele não é uma coisa nem outra. Ele é uma mensagem completa do que Deus deseja para os seus filhos. Sabe, Paulo vai dizer em Romanos 1, versículo 16, que o evangelho é o poder de Deus para trazer salvação. Então, o evangelho, ele tem como efeito final a salvação, o arrependimento, sabe? O poder, sabe? Nós precisamos entender que Deus, ele deseja estar perto dos seus filhos. E existem filhos que estão distantes do Pai. E nós vamos usar o evangelho para que essas pessoas sejam totalmente tomadas e elas possam entender, sabe? Que Deus deseja estar perto delas. O evangelho vai fazer com que a pessoa que se ache muito boa, que o seu pecado ele é menor que o outro, sabe? Aquela pessoa que, eu até peco, mas o pecado do outro é maior, então Deus vai se importar muito mais com ela. Isso não é verdade, gente. Nós precisamos entender que todos nós pecamos, todos nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos nos arrepender, sabe? E o evangelho também tem como efeito aquela pessoa que está muito mal, aquela pessoa que está abatida, sabe? O Espírito Santo, ele vem e conforta essa pessoa. O Espírito Santo mostra que ela é amada por Deus, mas o efeito final de tudo isso é o arrependimento. A pessoa pode estar passando por uma situação muito difícil, mas mesmo assim ela precisa se arrepender dos seus pecados. Ela precisa reconhecer que ela necessita de um Salvador. Sabe? Todos nós precisamos abrir mão das nossas vontades para que nós possamos andar de acordo com aquilo que Deus quer. Então, esse é o evangelho. O evangelho não é uma mensagem de amor, como também não é uma mensagem de justiça. O evangelho é o todo. Quando você for pregar o evangelho, pregue o todo. Porque como a pessoa vai entender do amor de Deus? Entendendo o quanto ela é pecadora, o quanto ela precisa de se arrepender e precisa de Jesus. Sabe? Essa é a fórmula exata do evangelho, o equilíbrio das duas coisas, é fazer a gente entender que nós somos muito ruins, nós somos totalmente pecadores, mas ainda assim nós somos muito amados, sabe? Isso é precioso demais, cara. E quando eu entendi isso, eu compreendi que o evangelho ele só precisa ser pregado, só isso. Eu não preciso dizer, achar que, o que vão achar se eu chegar aqui e falar isso, o que vão achar e tá tudo certo, mas nós precisamos nos comprometer com o evangelho, sabe? Muitas pessoas são chamadas a pregar o evangelho e elas escolhem um dos dois lados. Ou ela escolhe falar só do amor, da graça de Deus, da misericórdia, e outros escolhem falar da justiça e pé na porta. Nós precisamos unir essas coisas e entender que o evangelho é uma mensagem completa. A nossa geração necessita que o evangelho seja pregado, que você possa se comprometer a pregar o evangelho, entender, fazer com que as pessoas entendam que elas são pecadoras e são amadas por Deus, sabe? Então, neste vídeo, eu queria que você comentasse aqui embaixo, que tipo de evangelho você tem visto por aí? Que tipo de evangelho você tem pregado? Que tipo de evangelho você compreendeu neste vídeo que é o evangelho realmente de Deus, sabe? Um todo de Deus. E se você gostou desse vídeo, também compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que essas pessoas vão ser abençoadas assim como você foi, sabe? Que nós possamos nos comprometer a pregar o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus
E que Deus abençoe muito sua vida e até o próximo vídeo.